Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é a professora Juliane, estamos aqui para mais uma aula do Mais Aprendizagem. Como você está? Tá bem em casa, bem tranquilo, fazendo as atividades, curtindo a sua casa, a sua família? Aproveita aí! Na última aula, nós conversamos sobre a água, ou melhor, a falta dela, e a importância que tem em a gente cuidar e monitorar esse gasto da água dentro das nossas casas. Hoje, o nosso assunto é sobre a dengue. Vamos falar sobre a dengue, essa doença, que ela existe. A gente não ouviu muito falar sobre ela ultimamente, por causa da pandemia, mas ela está presente no Brasil. Vamos ver sobre isso um pouquinho? O aumento do número de casos da dengue no Brasil ultrapassou os 500 mil este ano. Então, olha por que nós vamos conversar sobre isso um pouco. Só no Distrito Federal, os casos aumentaram quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, são muitos casos de dengue no Brasil, esse ano, gente. Mas o que é a dengue? Vamos entender um pouquinho. A dengue é uma doença, certo? É uma infecção viral, geralmente ocasionada pela picada do mosquito Aedes aegypti, um mosquito muito chique. É esse carinha aqui, ó. Ele é meio marronzinho, cheio de pintinha branca. Fica longe dele. Não permita que ele chegue na sua casa, hein? E quais são os sintomas dessa doença? Considera-se caso suspeito de dengue todo paciente que apresente febre de início súbito, começa do nada, com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas. Então vamos ver aqui. Cefaleia, é dor de cabeça, né? Dor no fundo dos olhos, dor muscular ou articulações, fraqueza ou exântema, isso seriam erupções cutâneas que ocorrem em doenças agudas provocadas por esse vírus, podendo apresentar ainda sangramentos. E uma outra situação é ter estado em dias anteriores ao início dos sintomas em área com casos confirmados da doença ou que tenha a presença do mosquito. Então, preste atenção nesses sinais, né? São sintomas muito comuns, mas que quando você junta eles, teve em alguma situação, algum lugar que teve esse caso da doença, então você se apresenta no postinho, tá bom? Aqui eu trouxe um gráfico pra gente da dengue no Paraná. Nós vimos que os casos aumentaram em 30% no Distrito Federal. Mas e aqui no nosso estado? Aqui é um pouquinho mais frio, né? Mas isso não significa que não tenha casos da doença. Então, olha aqui, ó, nós temos esse gráfico que ele começa em 2019 lá. Ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2020. E olha como esse gráfico cresce, gente. Cresce absurdamente, né? Exponencialmente, vocês vão ver no ensino médio, a forma de crescimento dele. Ó, é muito rápida, ó. 2020, fevereiro, março já está lá, olha como sobe. 157.418 casos em maio, aqui no nosso estado, não é lá longe não, é aqui. Então vamos agora para a primeira pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Qual foi a diferença no número de casos da dengue entre janeiro de 2020, tá aqui ó, marcado 2020, é janeiro, até abril de 2020? É um tempinho para você pensar.
Conseguiu fazer? Aqui nós temos que nos ater às palavras, certo? Ele está perguntando qual é a diferença. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Diferença em matemática é uma continha de menos, uma subtração, tá bom? Então ele quer saber a diferença entre o número de casos de janeiro, aqui ó, 5.343, e abril. Presta atenção, abril não é a última coluna, é a penúltima. Então você tem que ler o gráfico para poder pegar corretamente os dados, tá bom? Então o que nós temos aqui? Se você marcou letra A, 97.084, você acertou, tá bom? Vamos ver da onde que surge esse número? Então nós fazemos a continha, ó gente. Coloquei uma pequena de uma flecha ali para que a gente possa enxergar bem onde estão os dados. Então aqui, ó, os dados em abril, 102.427 casos. E os dados em janeiro, 5.343. Então é só fazer uma continha de menos lá, ó. Subtrai esses dois valores, nós temos o 97.084, beleza? Foi fácil, né? Você já está sabendo disso, né? Que diferença é conta de menos, beleza? Gravou isso? Ótimo! Vamos ver agora como é feito o tratamento da dengue, ok? Não existe tratamento específico para a dengue. E agora? Nesse caso de suspeita, é fundamental procurar um profissional de saúde para o correto diagnóstico. A assistência em saúde é feita para aliviar os sintomas, tá bom? Estão entre as formas de tratamento. Então, o que a pessoa precisa fazer? Repouso, ok? Descanso. Ingerir bastante líquido, muita água, tá? Não é refrigerante, água. Não tomar medicamentos por conta própria, isso nunca nós devemos fazer, tá? Presta atenção nesse detalhe. O que mais? A hidratação pode ser por via oral, que é a ingestão de líquidos, e se tiver desidratado, vai ser por via intravenosa, vai tomar sorinho lá na veia, certo? O que mais? É feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso. Então, cada caso vai ter um tratamento, ok? Então, vamos lá para o 2. Como parte do tratamento da dengue, temos a ingestão de muita água, mais do que o normal, certo? Se uma pessoa precisa ingerir 2,5 litros de água por dia, quanto ela beberá em uma semana? E agora é tempo para você.
Fez a continha? Quanto deu? Vamos lá para o exercício? Então, ela precisa ingerir 2,5 litros, 2,5 litros de água por dia. Quanto ela vai beber em uma semana? Ela bebe 2,5 litros na segunda, 2,5 litros na terça, 2,5 litros na quarta e assim por diante. Uma semana tem 7 dias. Então, você precisa multiplicar essa quantidade por 7. Então, essa pessoa precisa ingerir 17,5 litros de água nesta semaninha aqui, ok? Essa foi fácil, né? Bem tranquilo. Então, vamos ao que mais nos interessa, que é como prevenir, ok? Nós não queremos passar por isso, nem você e nem eu, certo? Então, vamos trabalhar juntos para a prevenção desta doença. Então, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando águas armazenadas que podem se tornar possíveis criadouros, como em vaso de planta, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampinhas de garrafa. Então, nós precisamos dar uma volta na nossa casa, retirando todo lugar que pode ficar água parada, certo? Assim, nós podemos prevenir a proliferação desse mosquito. Ele não vai ter água para depositar os ovinhos. Se não tem ovinhos, não tem larvas, não tem mosquito, não tem dengue, ok? E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma das possíveis ações que nós devemos ter para tentar cancelar esse mosquito da nossa vida. Acompanhe aí que eu já volto. Olá, meu nome é Erika Marques, agente de vigilância ambiental. Eu vou mostrar para vocês um criadouro não descartável, a caixa d'água. Deve-se ter uma limpeza de 6 em 6 meses, ou menos, dependendo da localidade. No caso de prédios, de 2, 4 ou no máximo 6 meses. No caso dessa caixa d'água, eu já verifiquei que tem uma fresta e consegui detectar larva do mosquito. Então, o que devemos fazer na situação? Primeiramente, esvaziar a caixa d'água. Se quiser jogar nas plantinhas, não tem problema. Esvazie a caixa d'água, pegue uma bucha ou uma vassoura, passe, lave com água e sabão e limpe a parede da caixa d'água para tirar os ovinhos. Lembrando que os ovos do mosquito ficam de 1 ano a 450 dias no seco. Enchendo, jogando água fora e encher só, em 10 a 20 minutos vai eclodir e vai ter a larva do mosquito. Então temos que lavar. Aí lava bem a parede da caixa d'água embaixo, joga uma água sanitária, fecha a caixa d'água e onde tem problema que foi detectado, vedar essa parte para que o mosquito não tenha acesso. É bom verificar se a sua caixa d'água fica com fresta. Se por acaso você verificar algum tipo de fresta, ela não fechar, você pode fazer o uso da telinha. A telinha é baratinha, você pode comprar em qualquer casa de material de construção, colocar a telinha por baixo da tampa e assim vai estar mais seguro e tranquilo. Então é isso, verificar se a sua caixa d'água está bem fechadinha, sem fresta e acabar assim com a proliferação do Aedes aegypti. Entendeu bem o recado, né? Então avisa o pai e a mãe em casa sobre a caixa d'água. Agora vamos para a questão 3. Questão 3 é assim, ó. Se precisamos limpar as caixas d'água a cada 6 meses, que foi o que a vigilância sanitária, a moça ali falou pra gente, num período de 2 anos, quantas vezes precisamos limpar? Com você.
Conseguiu pensar aí? Qual foi a sua resposta? A, B, C ou D? Vamos analisar? Você marcou a letra C? Você marcou a letra B? Vamos pensar um pouquinho? Ele disse no período de 2 anos. Então, eu dividi aqui, ó, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Nós temos 2 anos. Então, eu preciso limpar a caixa d'água aqui. Preciso limpar. Passou 6 meses, preciso limpar de novo. Passou 6 meses, preciso limpar. Passou 6 meses, preciso limpar. E passou mais 6 meses, eu preciso limpar. Então, em 2 anos, não são 4 vezes, tá? São 5, porque nós precisamos incluir os extremos, ok? Nesse período aqui, é 2 anos, do começo ao fim. Então, são 5 vezes que precisa limpar a caixa d'água. Avisa o povo aí em casa para que a gente possa fazer isso e acabar com a dengue, acabar com esse mosquito, ok? Aqui nós temos alguns cuidados bem importantes para a nossa vida, para que a gente também possa utilizar como ação contra a dengue. Então, olha aqui, ó, mantenha a caixa d'água fechada, foi o que a moça falou no vídeo. Mantenha tampados tonéis e barris d'água. Se você guarda a água da chuva, naqueles tonéis grandes, tem que estar bem fechadinho. Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Ok? Tem que estar lavando. Encha de areia os pratinhos onde ficam os vasos de flor, certo? Para você poder dar água e não ficar água parada no pratinho. Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Sabe aqueles potinhos? Não deixa nada solto pela casa, gente. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechadinha. Também pode ter alguns objetos lá que acumulem água. E o mosquito ama água parada. Mantenha as calhas limpas. Ó, isso é uma dica para você lembrar o pai e a mãe. Mantenha as calhas limpas para não parar a água também. E não deixe água acumulada sobre a laje. Se a sua casa tem laje e não tem o telhado, a água fica parada lá. Então, passa um rodo lá, uma vassoura tirando depois de muita chuva, ok? Então, gente, é muito importante manter a higiene dos locais e evitar a água parada. Precisamos evitar, não tem jeito. Por isso é fundamental e essencial a participação consciente de todos. Você precisa fazer sua parte, mas eu também. E o seu vizinho, e o meu vizinho, e todos. Precisamos juntos contra a dengue, ok? Leva as dicas para o pai, para a mãe, para o tio, para o vizinho, para todo mundo, tá bom? Não esqueça de estar registrando sua frequência lá no Ambiente Classroom. E se você está vendo pela TV, não esqueça de ir na escola e entregar o seu material bonitinho para o professor corrigir, ok? E até a próxima aula, gente. Tchau!